Direito notarial e registral, teoria geral. Continuando a falar dos direitos dos delegatários, na parte dos direitos genéricos, ainda falando em relação aos emolumentos, temos que é direito do delegatário a compensação com relação aos valores de atos gratuitos, nos termos do artigo 8º da Lei 10.169. E o artigo 8º diz que os estados e o Distrito Federal, no âmbito de sua competência, respeitado o prazo estabelecido no artigo 9º desta lei, estabelecerão forma de compensação aos registradores civis das pessoas naturais pelos atos gratuitos, por eles praticados conforme estabelecido em lei federal. Lembrando ainda que o disposto no caput não poderá gerar ônus ao poder público. E aqui cabe um alerta. Compensação de ato gratuito é diferente de complementação de receita. A complementação de receita ela está ligada à parte impura dos emolumentos, que é custeada pelos próprios delegatários. Um exemplo disso seria o Estado de São Paulo, em que os delegatários têm direito a uma complementação de receita de até 13 salários mínimos, nos termos do artigo 22, inciso 2 da Lei 11.331. E o artigo 22 fala que a aplicação dos recursos previstos na linha D do inciso 1 do artigo 19 atenderá prioritariamente à seguinte ordem. Primeiro, a compensação dos atos gratuitos do registro civil de pessoas naturais. E depois, se houver superávit, a complementação da receita bruta mínima das serventias deficitárias até 13 salários mínimos mensais. Portanto, caso não seja superavitária a receita do órgão responsável por gerir a renda que vem dos delegatários, não haverá essa complementação de receita. É importante ainda salientar que existem vários estados que não têm complementação de receita, ou seja, não determinam o valor mínimo que o delegatário deve receber em relação à sua serventia. Lembrando que esse valor mínimo é em relação a todos os serviços prestados, ou seja, ao custo geral. No site da Arpen você pode pesquisar em relação a isso, verificando quais estados que detêm esse limite mínimo para pagamento dos delegatários. Ainda é importante lembrar que, em relação aos emolumentos, o delegatário deve emitir o recibo e deve fazer a inscrição marginal do valor no respectivo ato, nos termos do artigo 6º da Lei 10.169, que diz que os notários e os registradores darão recibo dos emolumentos percebidos sem prejuízo da indicação definitiva e obrigatória dos respectivos valores à margem do documento entregue ao interessado, em conformidade com a tabela vigente ao tempo da prática do ato. Com relação ainda aos direitos genéricos, temos a perda da delegação, e como determina a lei, essa perda da delegação só será possível através de determinação legal, nos termos do artigo 35 da Lei 8.935, que diz que a perda da delegação dependerá de sentença judicial transitada em julgado ou de decisão decorrente de processo administrativo instaurado pelo juízo competente, assegurado amplo direito de defesa. Como é possível perceber, em relação à perda da delegação, é uma punição. No entanto, não existem hipóteses claras dessa punição, de quando ela deve ser aplicada. Por força dessa falta de hipótese, temos dois caminhos distintos a seguir, um pela doutrina e um pela jurisprudência. A doutrina tem três posições distintas. Uma diz respeito ao lapso legislativo, ou seja, houve um esquecimento do legislador em relação a essas hipóteses. A segunda seria que o legislador, propositadamente, não deixou o tipo fechado, deixando então o tipo aberto, para que o juiz complemente ou decida quando é hipótese de perda de delegação. E a terceira, que é a defendida por Ricardo Dipp, diz que a perda da delegação será um efeito secundário da sentença penal. No entanto, o próprio Ricardo Dipp critica essa posição, asseverando a fragilidade desta. Já com relação à jurisprudência, tem sido determinado que o juiz deve interpretar de forma sistemática a legislação vigente, deve analisar a falta administrativa de forma objetiva e subjetiva, e ainda deve fazer a análise subjetiva
do caso em concreto, verificando se é ou não o caso de ofensa grave que enseje a perda da delegação, tanto em relação ao judiciário como em relação aos delegatários. Ainda com relação aos direitos, temos os direitos específicos, e esses direitos estão relacionados às atividades internas da serventia, nos termos do artigo 29 da Lei 8935. E ele diz que são direitos do notário e do registrador exercer opção nos casos de desmembramento ou desdobramento de sua serventia, e ainda organizar associações ou sindicatos de classe e deles participar. Conforme acabamos de ler, o delegatário tem direito à opção em relação à escolha quando houver desdobramento ou desmembramento da sua serventia. E é importante apontar que desdobramento e desmembramento são coisas distintas. O desdobramento existe quando a comarca não se divide. Portanto, a serventia acumulada que se separa. E em relação à acumulação de serventias, nós falamos em aula anterior, quando abordamos as hipóteses de cumulação, sendo ela natural ou legal, podendo estas ainda acontecer por força econômica ou em relação ao serviço. E é importante apontar ainda que quando houver o desdobramento, o cartório do desdobramento deverá realizar todos os atos até a instalação da outra serventia. E quando houver o desdobramento, a serventia desdobrada não precisará repetir os atos, nos termos do artigo 27 da Lei 6.015, que fala que quando a lei cria novo cartório e enquanto este não for instalado, os registros continuarão a ser feitos no cartório que sofreu desmembramento, não sendo necessários repeti-los no novo ofício. Lembrando que o arquivo do antigo cartório continuará a pertencer-lhe. Por fim, com relação ainda aos direitos específicos, temos a possibilidade dos delegatários organizarem e ou participarem de associações ou sindicatos. Na verdade, esse direito concretiza o artigo 8 da Constituição Federal, que diz que é livre a associação profissional e sindical, observado o seguinte, que ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato.